Olá, turma. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Cid que vos fala. Nossa unidade curricular, Programação Mobile, aplicada a jogos digitais, ok? E vamos dar aí uma entrada agora no trimestres novos, né? Então, tem aí, ainda vamos trabalhar com UX e tentar entender aí como que funciona a parte da configuração e preparação aí, entendendo o usuário, ok? Vamos dar continuidade nas nossas aulas que a gente já vem vindo já nesse modo aí. Nesta aula de hoje nós vamos aprender e tentar entender aí os conceitos de como entender o usuário no ponto de vista de UX, ok? Mais uma vez, eu lembrar vocês aí, a gente tem a plataforma Alura, né, disponível para nós. Eu também faço os cursos lá, faço muitos cursos lá. Vocês também, gostaria de motivá-los a fazer, a desenvolver lá as atividades da Alura, tá? Essas atividades também colaboram aí, né, acrescentam nas nossas aulas, né? Eu trago o conteúdo de lá, a gente trabalha em parceria, tá? Os meus conteúdos do RCO e as aulas da Alura, a gente faz a combinação aí do melhor, do que é melhor e fica perfeito aí para encaixar no nosso dia a dia, nas nossas aulas aí. Beleza? Então, Google Play, Apple Store ali, quem tem, né? Baixa o aplicativo no celular ou pela web também. Beleza? O objetivo dessa aula, então, é entendendo o usuário em UX. Vamos ainda dar continuidade dentro de UX. Vamos ver nessa aula, entender por que os usuários devem estar no centro do design. Esse é um dos nossos objetivos da aula. Explorar também métodos práticos que criam o personas, né, e o mapas de jornada, tá? Alguém aí tem ideia do que é personas e mapas de jornada? Mapas de jornada a gente já é acostumado, né? Mas personas também, né? Agora o personas, o que seria? E o objetivo também é relacionar UX com jogos digitais e aplicativos mobile, né? De formas, na praticidade, das formas práticas ali e divertidas. Ok? A aula anterior, né, a gente finalizou e viu o conteúdo do tema sobre divergência de ideias de UX. Ficou alguma dúvida nesse tema aí? A divergência de ideias, a importância da divergir ideias, né? E a gente vai dar uma sequência aqui agora nessas aulas aí, a gente vai uma maratona de sequência, que nem série, né? Ei, Emanuele, personas são representações dos usuários e das ideias. É isso que você quer dizer? Personas são representações dos usuários e das ideias. Isso. Entendi, Emanuele. Esse corretor nosso aí ajuda a gente pra caramba, né? Faz a gente passar raiva às vezes. É isso aí, entendi a tua ideia. Obrigado aí pela colaboração. E é isso, né? Chegar no melhor modelo possível para todos. Essa que é a ideia aí da aula anterior, que a gente faz essa divergência de ideias. A Emanuele falou sobre personas ali, a gente vai falar sobre personas, proto-personas hoje. E proto-personas, Emanuele, você tem ideia do que a gente vai enxergar, vai entender na aula de hoje? A gente vai falar bastante sobre isso, vai ter atividade também. Falar em atividade, até eu esqueci de colocar a atividade lá no Class, mas a atividade está pronta aqui, só vou pedir aquele tempinho básico de sempre, né, para colocar a atividade lá para vocês no Class. Trazendo aqui então um cenário aqui, uma história para a gente entrar nesse universo aí de entendendo o usuário. Hoje a gente vai imaginar a seguinte situação. Vamos lá. Imagine que você está numa equipe, está criando um jogo mobile, né? Ou mobile. A gente tem essas diferenças de fala aí. Cada um pode falar do jeito que acha melhor. Ele tem uma arte incrível, uma mecânica bem pesada, mas 3 pontinhos. Quando lançam, ninguém joga por mais de 2 minutos. O que acontece, né? Você aí, imagine você nesse cenário. Você lançou lá um jogo, e no teu ponto de vista, o teu jogo está incrível. Porque você que criou, né? Você é o criador, a tua equipe está motivada a fazer isso. E você criou da melhor maneira possível. Eu acredito que o criador ele tem
ele tem orgulho, né, ali da sua criação, porque é como se fosse um filho, né? Tem orgulho ali da sua criação. E quando ele lança isso, esse produto, ele quer que todo mundo jogue, todo mundo compre, ou todo mundo compartilhe. Ou o objetivo, né, às vezes não é ganhar dinheiro, mas é só compartilhar mesmo. Mas independente do objetivo, o que aconteceu? Quando lança esse jogo ou compartilha, ninguém joga por mais de 2 minutos. O que será? Qual que é o problema desse negócio aí, desse jogo, desse produto, né? O problema não é o código, nem a arte. O problema é que você não pensou, não pensaram, né? Vocês não pensaram no jogador, como jogador, tá? E é isso que a gente vai entender hoje, na aula de hoje, tá? Então, o problema não é, né, não pensar no jogador, né? Quer dizer, o problema é não pensar no jogador. A UX é projetar para o usuário, não para você, né? Então, a maioria das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente cria um produto pensando na gente só, né? Ah, eu quero isso porque admiro, porque eu gosto, é o meu ponto forte. E você não pensou em quem vai, a empatia, né? Quem vai jogar, quem vai usar isso. Será que é a mesma coisa? Então, a empatia aqui nesse caso funciona diferente, né? Então, você tem que se colocar no lugar do usuário mesmo, projetar para o usuário e não para você. Isso aqui é diferente do presente, né? A ideia do presente, né? Qual que é a ideia do presente? Não sei se vocês sabem aí. O melhor presente é quando você quer o presente para você, né? Pelo menos eu aprendi assim. Eu vou dar um presente para a professora Nicole e eu daria um presente que eu gostaria de receber, né? No perfil dela, claro. E quando eu dou aquela sensação assim, poxa, eu queria muito ficar com isso. Aí essa é a ideia do presente, né? Você deu o melhor presente, né? Aqui é o contrário, né? Você tem que pensar bastante na pessoa, no usuário e projetar para ele, né? Tá? Então vamos lá, dar continuidade aqui. E o que é entender o usuário, então? É uma pergunta e junto algumas conclusões, respostas ali, né? A Emanuele falou ali, Proto, que ela não sabe, que ela pensa que vem de protótipo, né? Vamos concluir essa linha de raciocínio aí, Emanuele, não esqueci de você. Então vamos tentar chegar ali na resposta, né, do que é Proto, daqui a pouco a gente fala sobre isso, a gente vai fazer atividade também sobre isso. Então, assim, para entender a mente do usuário, o que é necessário para você? Vamos lá, me diga aí. Fora o que eu já coloquei ali, né, alguns pontos ali, mas eu queria ouvir de você aí. O que você acha, o que dá para fazer, o que pode acrescentar aqui nesse slide aqui, né? Enquanto eu vou falando aqui, eu queria que vocês complementassem. A Emanuele também me ajudasse aí. O pessoal também, né? Deixa eu ver quem que tá ali. Ismael. Quem mais? O Kaique. Tem bastante gente, né? Eu não consegui abrir aqui o meu... Daqui a pouco eu abro aqui o meu Meet, daí eu vejo quem está conectado ali com a gente. Então lá. Entender a mente do usuário não é adivinhar, é pesquisar, observar e entrevistar, né? Então essas opções aqui são muito importantes, a gente tem que ter esse conhecimento, isso tem que estar embutido dentro de você para qualquer coisa que você vai fazer para esse tipo de mercado, tá? É pesquisar, observar e entrevistar, né? Tá? Então a gente já fez esse processo antes, a gente já viu como que chega nesse ponto aqui, mas a gente está lembrando e reforçando que entender o usuário não é adivinhar o que ele quer, né? Você não chega num produto tentando falar assim, eu acho que esse produto vai ser bom porque as pessoas precisam. Não, normalmente um produto surge com a necessidade de alguém. Lembra desse conceito, desse princípio? Por que surge tal demanda? Por que surgiu o Uber? Né? Porque a gente precisava de transporte, pessoas pagavam caro, gasolina não estava caro, na pandemia acho que intensificou ainda mais. Então os produtos surgem por pesquisa, observar, entrevistar e entender a necessidade das pessoas. Vamos lá, a Emanuele vem aqui com uma proposta para mim aqui. Vamos ver aqui junto. Pesquisa e análise, geralmente nesses jogos tem algumas pesquisas de satisfação para saber o que pode melhorar. Além de ter o contato com pessoas que também jogam diretamente e com testes. Exatamente. O teste aqui é um dos requisitos aqui para a gente se dar bem
né, de como entender e entregar um bom produto aí para o usuário, para o mercado, né? Obrigado, Emanuele. Emanuele tá demais, Emanuele, está me ajudando demais ultimamente. Obrigado pelo esse feedback teu aí, essa colaboração aí, tá bom? E fora a gente não adivinhar, que não é a questão aqui, a gente tem que pesquisar, observar e entrevistar, a gente também tem que, né, em jogos, saber se o público prefere partidas rápidas, longas, e entre esse aqui que a Manoel falou, né, tentar entender ali esse público aí, fazer os testes diretamente, fazer as pesquisas, né, tentar entender, talvez lançar o teu game no começo aí, uma demo, né, uma demonstração, e deixar grátis ali, com anúncio, sei lá, um pouquinho limitado, e mudar a estratégia aqui para você conseguir testar esse produto, né? Ou fazer uma pesquisa mesmo no mercado antes. Não sei, tem que traçar estratégias aqui, né? Existem várias estratégias, a gente estudou algumas delas, a gente pode relembrar elas para vocês, se vocês precisarem. Existe uma estratégia aqui de como monetizar isso aqui, porque ninguém faz nada de graça, né, turma? A gente está aprendendo isso, a gente está fazendo aqui, está estudando isso aqui, para que a gente tenha um retorno financeiro, né? Eu acho que é o objetivo de vocês aí também. Talvez hoje não, né? Estão saindo aí segundo, terceira série, vão se formar ainda, mas a ideia sempre é a nossa produção ser revertida em algum benefícios, e o benefício melhor aqui que a gente vê, que se enquadra é o motivo financeiro, né? Então, nosso público prefere partidas rápidas, longas, temos que saber isso. E a UX, o que seria isso então, para resumir, como entender a mente do usuário? UX é como a gente colocar um óculos no jogador. É como que você está lá do outro lado, colocar um óculos de jogador e entender todas essas questões aqui. É a empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, literalmente, tá? Para que isso aconteça. Beleza? Isso faz parte aqui de como entender, né, a mente aqui do jogador. Beleza, turma? Fora Emanuele, alguém mais quer acrescentar alguma informação aí? Alguma coisa que seja importante, interessante para nossa aula aí? Eu sei que pode, eu sei que tem mais gente aí. Beleza? Proto-persona. Criando jogadores. Vamos lá? Então, criando personagens e jogadores. O que a gente precisa? Quadrantes. 4 elementos aqui essenciais para que a gente possa construir aqui, criar personagens e jogadores. Então, a gente precisa comportamento, demografia, objetivos e necessidades. Olha aqui só, isso é bem importante, né? A gente ter isso aqui bem consolidado para que a gente possa construir aqui o nosso jogo ou o nosso aplicativo e atingir aqui o nosso objetivo, né? Criando jogadores, então a gente tem que estudar comportamento, demografia, objetivos, necessidade. Exemplo aqui, para a gente entender aqui. A gente tem a Ana, 16 anos. A gente já sabe essa informação, a gente conseguiu essa informação aqui, que a gente tem a Ana, 16 anos, ela joga no celular no intervalo da escola. Então a gente tem essa informação. Né? A gente tem aqui demografia, objetivo, então vamos descobrir a necessidade e vamos descobrir o comportamento. Nós estamos vendo o comportamento aqui. Gosta de partidas rápidas, né? Informação importante. Fica frustrada se o tutorial demora muito. Nós temos importâncias, informações importantes aqui agora, né, sobre o nosso usuário, sobre a pessoa que vai consumir ali o nosso jogo, tá? Parte de pesquisa e teste, né? A Emanuele trouxe isso muito bem. A gente tem que trazer essa parte de pesquisa e testes, né? Então, testar cedo, testar nosso jogo cedo, nosso produto cedo, economiza tempo e recursos, tá? Tempo, lembra que a gente falou, tempo sempre vai ser questão de dinheiro, né? Sempre vai ser dinheiro, né? Então, economia de tempo sempre é mais dinheiro e também menos estresse pra gente, né? A gente não quer trabalhar tanto assim, né? Então, a gente quer trabalhar menos, economizar tempo
e ganhar mais tempo e recurso. Então, testar cedo te dá esse benefício aí. Então, pesquisar antes bem e fazer os testes, testar mais cedo possível, isso te economiza tempo e recurso, tá? Feedback também. Feedback aqui é muito importante, né? É o que eu preciso de vocês aqui na sala de aula também. O feedback de vocês aí também é muito importante para mim. O feedback real, ele evita criar algo que ninguém usará. Isso aqui também é importante, tá? A gente não pode criar algo que ninguém vai usar. Isso é frustrante, né? Isso é frustrante para nós que não vamos... Fizemos lá um jogo, um aplicativo para a sociedade. A gente quer contribuir para a sociedade, a gente não vai ganhar dinheiro nenhum. Mas, mesmo assim, ninguém vai usar. Isso já seria frustrante. Agora, se você precisar ganhar dinheiro com isso, depende, a tua vida está nisso aí, né? O teu recurso financeiro, a tua estabilidade financeira está sobre trabalhar e ganhar sobre isso, ainda é muito mais frustrante. Então, criar algo que ninguém usará é muito frustrante. Então, feedback real aqui é uma ferramenta que a gente usa para evitar isso aqui. Beleza? Exemplos aqui. Teste de usabilidade em versão beta. Então a gente faz pequenos protótipos ali, ou pequenos jogos, demonstrações, e testa a usabilidade aí em versões beta para distribuir aí para o pessoal usar, né? Esses testes normalmente eles se convertem em vendas, né? Porque quem testa e gosta de uma versão, ou ele vai querer comprar, ou ele vai indicar para alguém comprar, né? Então isso gera uma receita aí e traz para a gente também o que a gente precisa ver nas questões anteriores, que é o teste, né? Beleza? E a gente já tem o feedback também quando isso acontece. Tranquilos? Então olha a importância da gente planejar corretamente aí o nosso produto, tá? Mostrar aí, deixa eu só apagar aqui. Mostrar que o feedback é real, né? Mostrar que o feedback é real evita gastar meses em algo que não será usado. Desculpa. Então assim, feedback real é muito importante. E a gente evita isso aqui, ó, não ser usado, né? A gente não quer um produto que seja perdido, né? Ninguém use. Mesmo se vai ganhar dinheiro, mesmo que não. As duas opções são frustrantes. E vamos lá falar um pouco então sobre foto persona, né? Uma foto persona é uma versão inicial simplificada de uma persona. E o que é persona, né? Quem falou aí? A Emanuele falou, né? É usado em projetos de UX. Então a gente usa a persona em projetos de UX. Definição rápida então sobre isso. É um perfil fictício de usuário criado no começo do projeto com base em hipótese e percepção da equipe, não necessariamente em dados reais ainda. Ela serve para guiar, para alinhar o time sobre quem é o público-alvo, nos quais são as suas necessidades, beleza? Então isso aqui é o resumo bem rápido, de forma rápida aqui, o que é persona, né? Então a gente tem a questão da persona, tá? E agora a gente vai ver por que tem o foto persona na frente, né? Tranquilos até aí? Manoel, concorda comigo? Persona versus foto persona. A diferença entre persona e foto persona. Vamos lá? Foto persona. De boa, Manoel. O resto da turma está me escutando, prestando atenção também? Parece que eu estou dando aula só para Emanuele. Foto persona, vamos lá. Baseado em suposições e experiências prévias. Então a gente já tem aqui uma definição, já uma característica de foto persona. Baseada em suposições e experiências prévias. Criada em workshops ou reuniões rápidas, ajuda a definir um ponto de partida para pensar em usuários. Sempre aqui o nosso principal, né?
é o usuário, né? Útil em contextos de pouco tempo, orçamento reduzido. Então é ótimo para nós, né? A gente tem pouco tempo e sempre tem o orçamento reduzido, né? Eu, pelo menos, eu vivo essa realidade o tempo todo. Pouco tempo e orçamento reduzido. Então, temos que usar foto persona dentro do nosso projeto, sim. E o UX traz essa referência para nos ajudar a conquistar esse objetivo mais fácil, mais rápido. Persona, então, é o modo tradicional, é baseado em pesquisas reais, entrevistas, análises, né, analíticas no momento do mercado. Então, a gente tem um produto aqui baseado em dados reais, porque a gente pesquisa, e a persona a gente tem baseado em suposições. Olha a diferença. Baseado em suposições e experiências prévias. Então, a gente reúne com a galera, com a turma ali, com o grupo, com a equipe, e tem suposições e experiências prévias ali, a gente joga nessas reuniões, e a gente tem um ponto de partida e a gente pensa no usuário. Já a persona a gente tem baseado em pesquisas reais, entrevistas, né, aquelas pesquisas analíticas, dados de mercado, né? Então a gente faz isso aí. E por isso, esses dados do mercado aqui é muito importante, né? Por que a gente preenche aquelas informações quando a gente vai em shopping, manda formulário para a gente o tempo todo? A gente tem que tomar cuidado com nossos dados que vazam na internet, das nossas redes sociais, porque dados para o mercado é dinheiro. Então, dados, as tuas informações, o teu CPF, o teu e-mail, o teu telefone, tua idade, o tipo de produto que se consome, todas as informações, se alguém tem essas informações suas, isso é dinheiro. Se quem tem o domínio do mercado de todas essas informações, por exemplo, se eu tenho todas essas informações aí da turma de vocês, aí de São José dos Pinhais, de todos vocês, do segundo, do terceiro, da escola inteira, aí eu tenho essas informações, o que vocês consomem, quais são os seus e-mails, seus telefones, tipo de produto que vocês gostam, essas informações valem dinheiro para o mercado, né? Isso que atrai o mercado. Contém detalhes concretos, então a persona aqui tradicional tem detalhes, além de ter baseados em dados reais, ela tem aqui detalhes concretos de motivações, dores e comportamentos. Isso é muito importante a gente saber, tá? Motivações dos nossos usuários, as dores que eles têm, né, as dificuldades que eles têm quando eles acessam uma tela, quando eles usam um aplicativo. Por exemplo, eu quero criar um aplicativo concorrente da Uber. Eu preciso saber as motivações são essas, né? Clientes frustrados, preços altos, dificuldade de usar ali o aplicativo. Tem que saber conhecer as dores também, por que eles têm esse sofrimento e os comportamentos. Então é muito importante a gente saber isso. Isso traz dentro da persona. Serve como documento confiável, né? Então a persona é um documento mais confiável, não mais confiável, né? Ela é confiável. E dá um norte aí para a gente tomar decisões de designs e de produção aí para tudo, né? Nós estamos aqui se referindo aqui a aplicativos, a jogos, a esse mercado, mas serve para outras áreas aí, para nortear mesmo tomada de decisões, tá ok? Então, com base nisso, as tomadas de decisões ficam melhor, né? E a gente usa aqui bastante, né? A nossa aula, eu não tenho aula de banco de dados com vocês, mas aqui o banco de dados, aqui os dados, aqui seria muito interessante a gente coletar essas informações aí através de um banco de dados. Beleza, então? Até aqui tudo bem, turma? De boa, tranquilo? O Ismael, tranquilo, Ismael? Kaique? O Ismael entrou agora, saiu, entrou de novo. Deu para entender, né? Ficou claro. Eu tenho aqui só um feedback, só da Emanuele, né? Então, para mim tá tudo certo. Eu e ela estamos aqui, um respondendo para o outro. Ela entendeu e eu acredito que todo mundo entendeu. Se ninguém me falar mais nada aí, tá bom? Então vamos lá, um exemplo disso que a gente falou agora. Persona, foto persona. Vamos trazer um exemplo aqui. Foto persona. Então, foto persona, a gente tem aqui um personagem fictício aqui, né? Nós temos aqui a Ana. Ela é estudante, criativa. Ela tem idade de 16 anos. Está no ensino médio técnico. O objetivo dela é criar um jogo divertido para mostrar para os colegas
Frustração. Fica perdida quando a documentação é em inglês. E citação. Isso é a citação dela, né? A gente captou lá da pesquisa lá. Quero que o meu jogo funcione e seja bonito, mas não sei aonde começar. Onde começar? Esse é o problema da grande maioria das pessoas, né? De como começar. Desligou o teu, Ismael. É que eu vejo as conexões entrando e saindo aqui, por isso que eu fico atento aí. E fico provocando também para ver se você interage comigo aqui, né? Se você me fala comigo, me responde aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de foto persona, tá? Então, lembrando que foto persona, lembra? Vamos voltar lá. É baseado em suposições, experiências prévias. Então, eu tô usando foto persona aqui com vocês agora para dar a aula, né? Esse é um exemplo aqui. Então, nós temos aqui dados fictícios, experiências prévias, né? E mais grande da maioria aí se enquadra aí nessa questão aí. E de onde começar também é uma pergunta aí, não só nossa aqui, de vocês aí na sala de aula, mas da grande maioria da população que está indo para a área de tecnologia, que está indo para a área de programação, de game design e etc. Tá? A área de tecnologia aí, ela abrange essa pergunta sempre. Para onde começar? De onde começar? Qual linguagem de programação eu devo escolher? O que eu devo aprender primeiro? Quais são os primeiros passos? Se eu for para game design, que área que eu vou escolher? Quanto que eu vou ganhar? Né? Então, são perguntas que sempre tem. De onde começar, sempre vai ser um dilema, uma pergunta para nós todos. Tá? Em resumo, né, proto-persona, um rascunho inicial da persona. Então, assim, a gente usa proto-persona antes de persona, porque persona é baseado em fatos reais, pesquisas e orientações, como a gente viu aqui no slide anterior, né? Baseado em pesquisas reais, entrevistas, análises, analíticas e dados de mercado. Contém detalhes concretos e documentos confiáveis. Persona é baseado em suposições e experiências prévias. Então, um rascunho inicial antes de persona, ótimo para começar projetos e alinhar a equipe, mas que deve depois ser validada como pesquisa de usuários reais. Então, foto persona, depois a gente valida a foto persona com persona, né? Com os dados reais mesmo. Ficou claro essa explicação para vocês? Alguém tem alguma dúvida aí? Hein, professora Nicole, tá tudo certo? Beleza? Conseguiu entender o que é persona, a foto persona? Vou aplicar a prova aí. Tá com dúvida, Emanuele? Vai lá, me pergunte. Ah, você não está com dúvida. Beleza. Então, a Emanuele não está com dúvida. Eu acho que os outros 15, 16 alunos que estão na sala, acho que estão com dúvida. Não me falaram nada. Mas a Emanuele está bem. Obrigado, Emanu. Vamos dar continuidade aqui, então. O Iago também não. Aí, ó, então, estamos juntos. Somos dois, né? Estamos dois, né? Emanuele e Iago, eu tenho certeza agora. E a professora Nicole, que não temos dúvidas. O resto eu não sei. Vamos lá, então. Para pensar junto aqui, 3 minutinhos, uma linha de raciocínio também. A reflexão que pode ser feita sobre o entendimento do usuário em UX, tá? É sobre a importância de colocar o usuário no centro do processo do design. Essa que é a intenção. É necessário entender que o design não deve ser baseado em suposições ou opiniões pessoais, mas sim nas necessidades reais do usuário. Correto? A gente acabou de valorizar isso e ver sobre isso. E as aulas anteriores também. Afinal, é a experiência do usuário que determina o sucesso ou o fracasso do produto ou serviço. Correto? E uma pergunta. Por que é importante fazer pesquisa de usuário durante o processo de design de UX? Né? User Experience, né? Experiência do usuário. Me responda aí, 3 minutinhos. Eu sei que a Emanuele e o Iago já vão me responder, e eu estou esperando as outras pessoas aí também, né? Tá bom? 3 minutinhos aí, vou contar aqui no relógio. Quero ouvir vocês, o retorno de vocês aí.
Bora lá. Passando o tempinho para vocês me responder. A Manuela disse que para ter um parâmetro e buscar o que é melhor para o usuário. Isso é importante, né? Uma das importâncias aí. Vamos lá, o Iago também respondeu lá. Vamos lá. É uma forma essencial para melhorar é o feedback, né? Já que se você não souber o que seu cliente pensa, fica difícil de pensar em algo que ele vai gostar. Exatamente. A importância de saber isso melhora aí, né? A questão de a gente produzir algo que vai ser usado, né? Essa que é a nosso objetivo aí. E o feedback melhora isso. A pesquisa, né? O retorno. Quem mais? Só estamos em 2 na sala. E a professora Nicole, tem mais gente aí? 2 minutos já foi, falta 1 minutinho. Quem está aí concluindo o raciocínio ainda pode escrever. Bora, bora, bora. 3 minutos. Não, falta 30 segundos. Iago, é só nós mesmo, é só você, a Manuela e você mesmo. 3 minutos. Beleza. Garanto se valesse um X ou um Mac ou uma Coca ou um chocolate, todo mundo ia responder, né? Olha lá, Ismael. Obrigado, Ismael respondeu. Bom, para saber, bom para ter uma ideia do que agradaria ou não o usuário. Obrigado, Ismael. Obrigado. Obrigado pela resposta. Bom, faz parte também, né? A ideia de a gente conhecer o nosso usuário é meio importante, né? E a resposta aí para tudo isso aí, juntando, né, as 3 pessoas que me responderam, somente as 3 que me responderam, né, Ismael? Vamos lá. A pesquisa de usuários são importantes no processo do design dentro da UX, não só dentro da UX, mas na construção também, da produção de programação, a equipe toda, né? Em todas as outras áreas também que a UX é usada, mas no nosso caso aqui do design, traz a importância de entender o processo, porque elas ajudam a equipe da UX a entender a necessidade, comportamento e a expectativa do usuário. Complementando aí as respostas de vocês, né? Com base nessas informações, a equipe pode desenvolver soluções de designs que sejam mais intuitivas, que sejam fáceis de usar e que atendam às expectativas do usuário, né? E a nossa ideia sempre é atender as expectativas dos usuários, que não são pequenas, não, são expectativas grandes, né? As nossas já não são pequenas, imagine o do usuário, né? Quando você compra um jogo, quando você baixa um aplicativo, a tua expectativa é muito grande. Pelo menos eu, que sou uma pessoa ansiosa, essa expectativa é muito grande. E quando essa expectativa a realidade versus expectativa é diferente, a frustração é grande também, né? A frustração é muito grande. Além disso, as pesquisas também de usuário ajudam a minimizar os riscos de assumir suposições não comprovadas sobre o usuário e seus comportamentos. Então, a pesquisa traz esse poder aí de a gente ter essa comprovação, né, de comportamental, aí, de comportamento do nosso usuário. E o que pode levar a soluções de design menos eficazes e menos satisfatórias. Então, você não comprovar, não ter esse real feedback, aí, como vocês mesmos responderam para mim aí, né, não ter esse real feedback do usuário, traz uma insatisfação, né, dentro das soluções de design e dentro da UX, dentro do nosso projeto. E aí, turma, tudo bem? Voltando então do nosso intervalo, dar continuidade nas nossas aulas aí, né? Dar parabéns aí, né, para nossa Heloísa, né, que passou aí na PUC,
para jogos digitais, certo? Conta para nós a história aí, Lu. Conta para nós aí nos comentários aí. Tô curioso aqui, fiquei feliz e curioso ao mesmo tempo. Né, professora Nicole? Parabéns então, né? Parabéns mesmo. Parabéns. Jogos digitais, boa escolha. Bora ganhar dinheiro. Agora que você ficar rico, você lembra de mim. Tá bom? Você merece. Parabéns. Então, todos aí, né? Vamos ficar felizes aí, junto com a Heloísa, comemorar aí. E sirva de motivação para nós, né? Para vocês aí. Pra gente conquistar também, né, Heloísa? Você conquistou, merece. E que também precisa de motivação aí para motivar pessoas a também seguir o mesmo caminho aí. Certo? Muito feliz mesmo. Parabéns. Então vamos dar continuidade então aqui. Ok? Dentro do conceito que a gente estava tratando ainda de como entender, né, de entendimento sobre o usuário, dentro da UX, User Standard Team, em inglês, né, entendimento do usuário, Standing Team, refere-se ao processo de coletar informações, insights, né, então a gente usa as informações e insights sobre os usuários de um produto ou serviço a fim de projetar soluções e designs que atendam as necessidades e as expectativas do nosso usuário. Exemplo que envolve a realização de pesquisa, entrevistas, análise de dados e entre outras técnicas para obter a compreensão profunda do usuário. Então é isso aí que nos ajuda a entender melhor o usuário, ok? Dentro desse conceito ainda a gente continua vendo aqui a questão do entendimento do usuário dentro da UX, que essa questão é fundamental para o bom sucesso, para o grande sucesso dos nossos projetos de design, dos nossos projetos de produtos entregues aí, né, seja ele aplicativos, jogos e outras questões. E por quê? Porque eles permitem que a equipe que está desenvolvendo, né, seja a equipe da UX ou a equipe de desenvolvedores, tanto game designers como desenvolvedores, a equipe total, tenha, né, a solução de designs que atendam às necessidades reais do usuário, em vez de basear-se em suposições ou hipóteses que não são verificadas, que não são reais. Não podemos trabalhar com base em suposições e hipóteses. Temos que trabalhar com bases reais para que esse produto alcance o objetivo aí, né, que a gente precisa, tanto da satisfação do usuário quanto a nossa satisfação de como produto, entrega de produto e resultados financeiros, né? Porque a grande maioria busca por resultados financeiros. Tá ok? Satisfação também é um resultado bom, né? Então, às vezes a gente faz algum produto aí, aplicativo ou jogo, que eu já falei para vocês, talvez com intenção nenhuma de remunerar, né? Ser remunerado por isso, só por participar mesmo, trazer alguma coisa boa para a comunidade, para as pessoas, né? Mas as duas maneiras aí precisam ter um objetivo de satisfação, né? Tanto a que você não está ganhando nada, está fazendo para entregar mesmo, para compartilhar aí com a humanidade, com as pessoas, né? Mas você tem a satisfação que as pessoas estão sendo úteis para as pessoas, isso é uma remuneração, né? É um bem aí que te dá uma satisfação. E a financeira, que a grande maioria faz, e que a gente também está atrás disso, garanto que você também está, traz a satisfação num bolso, né? Na forma de money, né? Que nem o Mamonas, né? Money, que é God, nós não have, né? Mas a gente precisa correr atrás. Dentro do conceito aqui ainda, durante o processo do entendimento do UX Experience, dentro do entendimento de usuário, a equipe da UX deve se concentrar em atender as motivações, as necessidades e os comportamentos. Dá preferência ali desafiar, né, o usuário nessas questões, que isso vai ajudar a equipe a criar soluções de designs que sejam intuitivas, que sejam fáceis ali, a interface fáceis, intuitivas, que atendam totalmente às expectativas dos nossos usuários. Beleza? Dentro do entendimento do usuário ainda em UX, a gente tem o processo contínuo que deve ser incorporado em todas as fases, desde o comecinho do ciclo até o final do ciclo da vida do design, tá? De um produto ou serviço, seja qual produto que você esteja criando, né? Seja ele uma aplicação ali, um aplicativo mobile, seja ele um jogo, seja ele qual for o serviço, né? Ele tem que ter esse ciclo de vida incorporado aí nesse processo contínuo. Isso inclui identificação de problemas
de oportunidades de design, desenvolvimento de conceitos de designs, criação de protótipos, testes e avaliações do produto final. Tá? Todas essas etapas aí são importantes dentro do entendimento do usuário. Tá? Deve ser incorporado em toda a extensão aí do ciclo de vida do nosso desenvolvimento. Ok? E atividade aqui. Tá? Então, nós temos essa atividade aqui, 15 minutos por grupo. Tá? Então, você pode formar tua dupla aí, ou trio, ou quarteto, se você preferir. Então, não mais do que isso. Tá? 2 é bom, 3 tranquilo e 4 é demais, né? 2 é bom, 4 é demais, né? Então, 2 ali, quem conseguir. Normalmente vocês trabalham em dupla, né? Então, já estão acostumados. Eu motivo vocês a trabalhar com pessoas diferentes do que você está acostumado, porque isso vai desenvolver vocês melhores, pessoas melhores, porque no mercado você vai ter que trabalhar com pessoas que você não conhece, ou às vezes você não tem tanta afinidade, né? Não vou falar de pessoas que você não gosta, né? Que também tem as pessoas que a gente não gosta, mas na produção, no trabalho, na criação de projetos, no desenvolvimento profissional, a gente tem que ter essa ética e trabalhar com pessoas assim, né? Pessoas assim às vezes nos ajudam, né? A gente a se desenvolver melhor. Eu sempre falo que na minha equipe tem que ter uma pessoa chata, e eu sempre procuro a pessoa chata e coloco na minha equipe. Faço questão de pôr. Porque as pessoas chatas são as que fazem o processo funcionar. Mesmo que eu tenha um trabalho de lidar com ela, eu vou ter benefícios porque as coisas vão acontecer. A cobrança, a perfeição, a qualidade vai acontecer. Alguns benefícios ali que eu consigo enxergar dentro de algumas pessoas. Então a gente tem que trabalhar, né, mudar, tentar mudar. Essa eu estou falando para vocês para incentivar vocês no mercado aí, né, outras questões aí. Não trabalhar só com aquele que está do teu lado ali, mas trabalhar com outras pessoas. Até porque você sempre está aprendendo, né? Se você aprende com a pessoa que está do teu lado, se mudar um pouquinho, você vai aprender outras coisas novas, né? Beleza? Então, essa atividade aqui, 15 minutos para você desenvolver lá em sala, dentro do Class. Cada grupo cria um proto-persona de um jogador fictício. Tá, criar um proto-persona fictício, definir idade, rotina, objetivo e frustração e apresentar em 1 minuto aí para a turma. Aí, a professora Nicole vai avaliar a apresentação de vocês aí. Tá? Não sei, não está com o microfone ligado aí, né? Se tivesse um microfone, eu gostaria muito de ouvir. Mas a gente vai dar um jeito aí nessa apresentação aí. Tá? Então deixa eu colocar lá no Class para vocês. 1 minutinho. O professor devia ter colocado, mas foi tomar café no intervalo, né? Beleza, turma? Então tá lá. Essa é a nossa primeira atividade do terceiro trimestre. Tá bom? Já tá lá, pastinha lá. Tem uma pastinha atividade do terceiro trimestre. Nome, atividade em sala. Storytelling de jogos. De jogador, beleza? Criação de proto-persona. Tranquilo? 15 minutos então, vou contar aqui no meu relógio. E espero daqui a pouco a gente se encontrar aí. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Por favor. Contando o tempo então, bora lá. Emanuele, é bom colocar lá, porque daí eu consigo avaliar você, dar nota para você daí. Tá bom? Lá no Class mesmo. Se quiser me mandar para mim, eu vou ter que colocar lá daí. Eu coloco daí como você entregou para mim aqui. Pode ser também. Pode ser. Se você achar melhor, se for fácil para você, eu coloco aqui que você me entregou, daí veja a nota já para você. Quem mais fez aí? Então nós temos aí, beleza? Veja aí o que você acha melhor. Então, turma, nós temos aí o tempo já de 15 minutos, que já deu, tá bom? Quem conseguiu fazer, me entregue, por favor. E nós temos aqui já a atividade 2, tá? Atividade 2, a gente encerra a
nossa aula de hoje, né, com essa atividade aqui, tá? Não que encerrou a aula agora, não encerrou ainda, tá? A gente tem a aula ainda aqui rolando, tá? Só que a atividade vou encerrar com essa atividade, tá bom? A Manuela acabou de me entregar aqui, que eu vi notificação. Beleza, Manuela, já corrigi aqui, já li, já, tá? Pontos positivos aqui da tua criação. Criou personagem claro, consistente, nome, idade, rotina e contexto do jogo. Explicou motivação, divertir, relaxar depois das aulas. Pontuou frustração realista, perder na guacha, né? O que mostra entendimento da UX. E dá para melhorar um pouquinho, sempre dá, né? Detalhes mais objetivos do jogo, colocar ali detalhes mais objetivos, como competir, socializar, evoluir, personagens, mencionar ali plataformas, né? Celular, PC, console, e explorar necessidades, desejos, além de relaxamento, sentimento, né? Sentir progresso, personalizar personagens, etc. Então, boa. Já vou dar a nota para você ali. Beleza? Deixa eu ver quem mais aqui. Então, parabéns, tá? Parabéns aí. Parabéns ali. Vou deixar um comentário para você ali, pessoal. Quem mais entregou? Da Ana. Deixa eu ver da Ana. A Ana tá junto com a Annelise. A Annelise também posta ali, então, para não ficar separado. Não ficar sem nota. Deixa eu ver da Ana. A Manuele fez com a Annelise, isso? Ana, Júlia e Manuel são tudo o mesmo comentário, né? Então, beleza. Só coloque, pede para postar, então. Ó, a Manuele já postou, a Ana já postou. Então, falta a Emanuel e a Annelise, tá bom? O mesmo comentário que eu fiz agora aqui para a Emanuele serve para vocês quatro, tá bom? Deixa eu colocar a nota aqui, então. Ah, da Annelise que eu coloquei a nota ali, tá? Tá certo. A Annelise já entregou também, já coloquei a nota. Tá, o mesmo comentário ali que eu vou pôr, que eu fiz para ela, é para vocês quatro. Vamos postar. Então, o mesmo comentário que eu fiz aqui, então, serviu para os quatro, tá bom? Já devolvi. Só faltou o Emanuel, né? Posta aí, Emanuel. Posta aí que as meninas já postaram. Beleza, então? Então é isso. Então, já estão com nota lá já desse trabalho aí. Atividade 2, então, eu vou liberar aqui agora. Eu acho que não vai dar tempo da gente começar. A gente termina na... Ou dá tempo de começar, mas não dá tempo de terminar. A gente coloca para a próxima aula daí. Tá bom? Então, atividade 2 é ali. Criar um mapa da jornada de um jogador, como ele descobre o jogo, como ele é a primeira partida, onde ele desiste e onde ele se diverte. Tá bom? Então, seria mais 20 minutos, mas a gente nem tem esses 20 minutos, né? Então, eu liberei a atividade ali, mas a gente fica... Ou você faz no teu intervalo aí, né? De tarde, de noite, ou a gente na próxima aula a gente dá continuidade nessa atividade aí. Beleza? A gente vai criar isso aí. A primeira atividade, eu já entreguei a nota ali para quem me entregou, tá? Deixa eu ver da Heloísa aqui agora. A Heloísa fez sozinha, Heloísa? Já vou avaliar aqui também.
Persona João Carlos, 35 anos, gerente de projetos em São Paulo. Descrição completa, inclui rotina detalhada, manhã, trabalho, noite, fim de semana. Objetivos estão bem claros ali, mostrou eficiência, equilíbrio da vida e do trabalho, os hobbies, o uso da tecnologia. Trouxe frustrações da realidade, né, real, falta de tempo, excesso de informação, processos manuais, dificuldades de conectar. Conecta bem com a vida pessoal, mais profissional, mostrando profundidade. São os pontos positivos aí da criação proto-persona, né, que foi criado agora aí. Tá bom? Da Heloísa. Tá perfeito também o teu trabalho. Pontos, sempre tem pontos a melhorar, né? Então colocar exemplos de plataformas também, igual a equipe anterior. Colocar celular, aplicativos, corporativos, consoles, jogos. Um pouco do perfil emocional também seria interessante, né? Um ponto a melhorar ali. O que ele sente quando está sobrecarregado, por exemplo. Ansiedade, frustração e estresse. Poderia incluir também necessidades mais ligadas a lazer digital, exemplo, aplicativos de jogos, ajudaria a relaxar. Tá bom? E é isso. Parabéns aí. A persona criada está muito completa e realista. Traz bem a rotina ali, os objetivos, frustrações bem definidas. E fez uma excelente conexão ali entre a vida pessoal e profissional. Parabéns, vou colocar esse comentário lá no teu trabalho. E vou colocar a nota. Não sei se você fez sozinho. Do Ismael. Vamos ver do Ismael. O Ismael criou o Sérgio. Vamos lá ver o Sérgio, como que tá. Não sei se eu vou conseguir corrigir todos agora aqui com vocês, porque tá acabando a aula, né? A aula vai até 55, né? 50 tem que entregar para vocês, né? Já tá quase, já. Já tá quase não, já tá, né? Deixa eu só ver do Ismael aqui. Sérgio, 52 anos, mecânico e gamer de luta. Ecos do passado, né? Pontos positivos, conecta a vida real. Traz a parte de mecânica, rotina cansativa, com lazer de jogos de luta. Ele tem ali objetivo claro e bem ligado ao jogo. Pretende aprender estratégias, dominar combos, buscar comunidade. Objetivo claro aqui do Ismael. Traz a parte das frustrações realistas, lançamentos ali, dificuldades, né? E contexto cultural, cita personagens locais, Saci, Cuca e games do Ecos do passado, que é o projeto de vocês, né? Parte do projeto de vocês, bem interessante. Ótimo vínculo com a disciplina de jogos digitais. Parabéns aí, né? Não sei se você fez sozinho também. Pontos a melhorar ali, hábitos de consumo digital, jogo de console, por exemplo, poderia trazer, incluir emoções explícitas como que ele sente, perda, raiva, frustração, desânimo, motivação. E poderia indicar também se ele gasta dinheiro com skins, DLCs, e que daria mais profundidade aí no próprio persona. Beleza? Nota boa também. Parabéns aí pela construção, bem construído. Tem parte realista com rotina, objetivo, frustrações, e faz sentido no contexto, né? Faz sentido aí com o contexto dos jogos e traz a parte da luta, né? Dos jogos ali de luta. Beleza, então. Então vou dar o feedback para você lá, particular, e a nota. Depois a gente termina a segunda atividade e as avaliações das outras pessoas, beleza? Por hoje é isso aí, turma. Ismael, Rian, Rafael, João. Beleza, vou dar nota igual então para todo mundo aqui já. E o comentário então que eu fiz para o Ismael para todo mundo, beleza, turma? Para todo mundo da equipe dele, né? Tá bom? Parabéns aí para quem contribuiu aí com a aula, fez atividade já, e a gente se encontra na próxima aula. Beleza? Abraço.